eu saí da televisão, foi muito louco, porque hoje eu percebo que eu realmente não estava botando fé nem eu mesma na minha música mais. Porque o meu primeiro instinto, quando o SBT acabou o contrato, foi: eu vou produzir então um programa independente e vou continuar na TV. Esse foi meu primeiro instinto. Nem passou pela minha cabeça, tipo, eu vou aproveitar que a televisão, né, que o acaso me fez parar com a televisão, vou investir de novo na minha música, que é o meu grande sonho. Não, isso hoje me faz ver o quanto aquilo estava morto dentro de mim e que perigo, porque era o meu destino. Então eu estava me desprendendo do meu destino por causa do conforto mesmo. E aí eu lembro que foi o momento mais difícil, mais duro da minha vida. Eu tinha ali 17 para 18 anos. E foi ali que eu cresci, que eu virei gente grande. Foi ali que eu, assim, finquei raiz mesmo na minha identidade, no meu propósito. Porque eu lembro que eu fiquei meses, assim, no meu quarto, só orando e falando: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais contrato com a televisão. O programa independente que eu tava tentando, né, até então, deu errado. E ninguém me conhece na música. O que eu vou fazer? Tipo, a minha família trabalhava comigo, então eu ficava, tipo, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Quantos anos que você tinha? 17 para 18. E você saiu da TV Bom Dia com quantos anos? Essa idade mesmo. Essa idade mesmo. Eu tinha 17, então... Foi porque vocês entraram na maioridade, não? A o Yudi já tinha entrado, essa. né? Há muito tempo. O Yudi né? já era tava com pai, 32. Já. Brincadeira, o Yudi não é pai, ele não tem Brincadeira, filhos. Yudi. Mas foi por causa... Alegando que realmente a gente já tava grande pro programa, assim, né? De idade, assim, porque eles são os fisionomia. maiores, ok. E que eles não tinham um projeto pra gente, né? Incoerente, que depois a Silvia Bravanel aproveitou. Entrou lá, né? Muito mais velha que eu. Porque, o que aconteceu? Mas tudo bem, Inclusive, foi... o comeback... Mas foi bom, É que ela tem um negócio que é filha do dono, que chama. Ela não pode se comprometer. Mas foi bom, porque se não fosse, por exemplo, uma ruptura daquela, eu não teria reavivado ali meu sonho da música e nada disso teria acontecido. Então, mas foram meses num limbo, sabe? E foi aí que eu participei do programa do Danilo Gentili e cantei Espírito Santo, que era uma música que eu tinha escrito. É escrito, né, que fala? Escrevido, não é, né? Mais uma que o Danilo tava ali no ponto, assim. Mana, foi. E daí, eu lembro que meu pai publicou essa música, porque eu tinha feito uma gravaçãozinha dela num estúdio com um parceiro meu, um produtor de Brasília. E o pai publicou: tá parado esse vídeo aqui, vou postar no YouTube. Daí, quando eu cantei no Danilo Gentili, a música que eu tinha postado bombou, viralizou. E aí, a galera começou a me conhecer como cantora. Olha que coisa nada... Tudo na minha vida... de repente, eu só tenho que ser fiel mesmo ao meu propósito. Porque as coisas, elas se encaminham. Quando você começa a fazer o que você tem que fazer... Mana, eu só tenho que dar um passo de fé. Exato. Na minha vida é sempre isso. Só que é sempre no escuro. E por isso que se chama fé, Como né? que veio essa música? Você que compôs? Tipo assim, eu componho desde os meus 14 anos. Então era mais uma das músicas que eu tinha escrito. Eu nem gostava muito dela, não dava nada pra ela. Aí meu pai que tipo assim, a gente tinha gravado, ele que decidiu postar. Então foi uma música que me projetou muito pro mercado fonográfico, automaticamente no gospel, porque era uma música com uma temática religiosa. E a partir daí a galera me conheceu muito no gospel. Aí eu lancei eu considero assim, meu primeiro álbum artístico mesmo, onde eu imprimi minha própria identidade artística, eu mesma escrevi as músicas, então, que foi o Até Sermos Um, a época que eu tava loura, a época que a sandália, como é o nome daquela sandália? Gladiadora estava em alta. Eu tenho uma capa de álbum com uma sandália gladiadora, mana. Entendeu? Mas outro conceito, foi conceito, gente, datado, sim. Mais um conceito. Mas o clipe tinha mensagens, entendeu? Tinha todo um... E aí, uma rebeldia. A sua carreira musical pode pautar os livros de estudo de moda das faculdades no futuro, entendeu? Viu só, gente? É só pegar... Eu não dou ponto sem nó. Entendeu? Pega ali, estuda aqui, ó. TCC da carreira Priscila Alcântara. Podem fazer. Pronto, é isso. É isso mesmo. Acabou. É isso aí. Aí foi isso. Aí esse foi o meu primeiro álbum de estúdio bem com a minha identidade artística. Foi quando eu já tava com uma cabeça bem definida do que eu queria com a música. Que o plano nessa época era isso que eu tô vivendo hoje. E foi aí que eu comecei a caminhar em direção de uma construção, de legado mesmo. Meu objetivo é realmente construir um legado onde não só meus filhos possam usufruir dele e se orgulhar, mas a própria classe artística, principalmente os artistas que são cristãos, que vivem no mesmo ambiente que eu vivo e que querem se projetar também de uma outra forma. Então, eu sempre tive em mente construir isso que eu estou construindo. E, né, caminhando ali,
os passos que Deus manda eu dar, cheguei, tenho chegado nesse lugar. Então a música voltou pra minha vida quando eu saí da televisão. E hoje eu falo, graças a Deus que eu saí da televisão. Porque eu precisava da música de novo, sabe? E a galera começou a curtir meu som, assim, e eu comecei a me dedicar, assim, em desenvolver realmente a minha trajetória na música e crescer pessoalmente, que meus processos pessoais, né, foram os grandes, assim, maestros dessa minha jornada toda. Tudo na verdade, né? A gente se desenvolve na vida a partir do que a gente se desenvolve aqui dentro. E aí a gente externa isso em tudo que a gente põe a mão, né? Então, na minha vida foi exatamente assim. Cresci demais, assim. Vivi muita coisa incrível. Tipo, uma indicação ao Grammy. Tipo, quê? Dani, já perdi. Daí que eu perdi. Eu tava lá, toda linda. Fazendo Entendeu? E a Rosalia, tipo, meu, que surto, assim. Onde que foi? Foi em Las Vegas. Tudo. Fui pra Vegas, Você foi pra mano. Vegas, Tipo cara. assim, mas fui pra Vegas não turistar. Por uma indicação ao Grammy. Grammy, minha querida. Entendeu? Não, mas eu Que tenho foi um indicado? negócio dentro de mim, Foi né, de o- voltar lá e pegar Foi uma o ainda. Gente que foi indicado? Foi o Gente. Nossa, que orgulho eu tenho de falar disso. Pelo amor de Deus. Gente, foi assim, uma coisa. Foi um uma obra. momento, foi uma obra. E assim, modéstia à parte, porque eu considero, quando eu elogio esse trabalho, todo mundo que foi envolvido. E a grandeza da arte, que ela é maior muito do que o artista, né? Então, quando eu elogio uma obra de arte como Gente, não é me vangloriando, né? Porque eu produzi, é porque aquilo se tornou maior do que eu. E é isso, né? Eu acho que é muito lindo quando o artista pode observar a arte dessa forma, deixando ela livre para ela se tornar até maior que ele. Isso é legado, né? Eu vou morrer, Sim. mas minha arte vai ficar ali, Exato. ela é eterna. E então, Gente, foi maravilhoso porque foi meu último álbum no gospel e foi um álbum muito desbravador porque eu queria deixar um legado. Muito louco, porque eu não sabia que eu ia fazer quando eu ia fazer essa transição, eu sabia que é um dia. Mas é muito interessante agora que eu fiz essa transição observar que o meu último álbum no gospel foi um trabalho tão desbravador e que eu creio que deixou um legado, porque trouxe essa narrativa de o crente também é gente. Então, existe a necessidade da gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa. Porque a gente experimenta essas coisas da vida. 2, são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo. Se a gente tira essa relação humanizada, sobra a relação talvez só religiosa. E a gente sabe que a religião ergue muitos muros. Então, se a gente só depender dela para se relacionar, vai ser muito difícil da gente se relacionar. Então, o que nos prende uns aos outros, na verdade, é a nossa humanidade. Eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, tanto os consumidores de música gospel, como os produtores da música gospel, da necessidade da gente abranger outras temáticas, porque isso faz parte da nossa experiência, e foi isso que conectou o próprio Deus à humanidade. A humanidade de Jesus. Ele se fez homem. Então, ele se fez homem para que a gente pudesse realmente se relacionar, se identificar na figura dele, na pessoa dele, né? Então, por que a gente... Se Deus fez isso, por que a gente se afasta disso, né? Então, gente, foi muito desbravador. E veio de um processo pessoal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a descobrir minhas emoções, descobri que eu não era falta de Deus, não era pouca oração, era... Velho, anos de carreira com 8 anos. É óbvio que eu vou ter que lidar com ansiedade, tipo assim... Hoje eu lembro que eu tinha crises de ansiedade nos estúdios e ninguém sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu carreguei isso por muitos anos. Então, cheguei naquela fase onde eu precisei tocar dentro de mim, sabe? Tocar em mim, abrir gaveta, mexer. E eu Olhar falei, pra dentro. Né? a gente não pode só ficar cantando sobre uma espiritualidade que é distante. A gente tem que falar sobre uma espiritualidade que ela é real, ela é palpável. E essa espiritualidade, muitas vezes, são as nossas emoções. A gente é um todo, né? Um todo. A gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Não se tira uma parte. A gente é um todo. Então, foi nesse processo pessoal que eu me despertei e falei, preciso fazer uma obra de arte que reflita isso e que reverbere, sabe? Pelos próximos anos, pelas próximas gerações, para realmente liberar esse grito artístico, esse grito da alma e me livrar também dessa opressão que muitas vezes o cristão que é artista carrega de se limitar só a uma temática, enquanto Deus deu a vida pra gente viver, né? Não só a experiência religiosa. Então eu tenho muito orgulho porque eu terminei o ciclo de Gente com uma indicação ao Grammy.
E eu não acreditei. Foi um ano depois, assim, do lançamento. Eu achei que já estava feito tudo que tinha pra ser feito. Quem que produziu, gente? O nome dele é Johnny S. Ele é um baita de um produtor. Foi muito legal trabalhar com ele. Então, e foi um álbum, assim, que ajudou tanta gente. Eu tenho muito orgulho. Você furou a bolha, cara. Porque Foi você muito não legal. tava furando a bolha. Por exemplo, você chegou numa comunidade de amigos minha que não é nem cristão, tá ligado? Esse sempre foi o meu objetivo, né? Assim, meus pais, eu carrego muito esse DNA dos meus pais. Na época que eles eram líderes de igreja, eles eram muito pra frentex, assim. A nossa igreja era uma igreja bem tradicional. Inclusive, quando eu cantei na TV pela primeira vez, não podia cantar gospel. Então, eu cantei, sei lá, Ruge, Vanessa Camargo. E a gente foi expulso da igreja que a gente era na época. Porque tava cantando música do mundo. E meus pais sempre me conscientizaram, tipo, Deus não tem nada a ver com isso, a gente vai encontrar uma outra comunidade que entenda, mas o seu sonho provavelmente é Deus que tá, senão as coisas não... nele, né? Senão as coisas não estariam acontecendo. Então não precisa abrir mão do seu sonho, porque alguém te falou que você não pode cantar essa música, sabe? Então, meus pais sempre carregaram esse DNA, assim, de ouvir a voz de Deus acima da voz da religião do homem, que o homem cria, né? Existe uma religião que Deus criou pra gente, que é... A própria Bíblia fala, a religião que Deus pede da gente é você se apartar do mal, cuidar do órfão, da viúva, e é isso aí. Que é o quê? Se importar com o próximo, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa é a religião, né? E não o pode, não pode cantar música. Não pode cantar música. Isso é invenção humana, sabe? Então, meus pais sempre foram muito inteligentes, tiveram uma fé muito inteligente e me criaram nessa fé inteligente. Então, eu sempre pensei, eu sempre quis interpretar a Bíblia, descobrir, e não só absorver tudo que falavam, mas passar pelo filtro que é a pessoa de Jesus. Então, eu sempre me eduquei nessa forma, a minha fé. Então, foi muito interessante todo esse processo, que foi concluído com uma expressão artística e que foi muito legal, assim. O objetivo realmente é tornar a mensagem... comunicável. Ela é comunicável, mas digo... tornar ela interpretável, sabe? Tipo, fazer Simples. todo mundo entender. Ela já é simples, a gente complica. Então, foi muito legal. Tenho um baita orgulho desse álbum. Um baita orgulho. É uma baita mensagem mesmo. E chega... Porque o que você falou da religião, ela realmente cria muros que distanciam, né? Porque Às vezes a são pessoa... perspectivas, Sim. né? São perspectivas, são cosmovisões. Então, a religião, ela envolve a cultura, costumes, a sua tradição. Então, ela afeta a forma como você vê o mundo e automaticamente a forma como você vê e lida com o seu próximo. Então, se a sua religião ela é humana demais, ela vai estar, necessariamente, a sua visão pode estar contaminada com um pouco de egoísmo, um pouco de ambição, um pouco de si mesmo, sabe? E quando a gente se esvazia disso, dessa religião humana, e se enche da religião de Deus, que é mais se importar com o próximo do que com você... A figura muda, né? Então, a forma como a gente se relaciona muda. Então, eu tomo muito cuidado com isso, assim. Da minha forma de viver a minha fé, eu preciso ser fiel aos 2 maiores mandamentos. Então, no dia que eu não estiver amando a Deus e ao meu próximo, a minha religião vai estar errada, sabe? E me atentar àquilo que a pessoa de Deus me pede, sabe? Sim. Isso é uma religião saudável, na minha perspectiva cristã, Sim. óbvio. Mas eu sempre tomei muito cuidado para que a religião, que é um assunto muito delicado, não deixe as nossas relações ainda mais frágeis. Elas já são frágeis, porque somos pessoas diferentes, né? Sim. Enfim, a gente sempre vai estar com um choquezinho ali.